Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Vitor Pessoa, do Leituras S.A. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro chamado O Idiota. Eu não tenho o livro aqui em mãos, mas vou deixar na miniatura do vídeo a versão de que a gente vai conversar aqui hoje, que é uma versão da Martine Claret, certo? Inclusive é um livro muito especial para mim, porque foi o primeiro livro de literatura clássica que eu li por volta dos meus 19 anos. E é um livro muito interessante por uma série de questões, principalmente de ordem de ética e moral. Esse livro, O Idiota, ele foi escrito ali por volta de 1868 por Dostoiévski. E ele traz um assunto muito que para mim na época foi um assunto muito interessante do ponto de vista humano, que é exatamente sobre a questão da ética e da moral da sociedade moderna, ali por meados do século XIX. Nesse livro você vai encontrar três personagens muito distintos nas suas características, mas são personagens que falam com o autor, com o leitor no caso, de formas completamente diferentes. São esses três personagens dessa obra: Mishkin, Príncipe Mishkin, Nastassia Filipovna e Gania. Esses três personagens, eles trazem três aspectos que formaram a sociedade na época, no caso dentro do aspecto humano, do aspecto comportamental, e eles trazem os seguintes escudos, as seguintes bandeiras: a bondade, a loucura e o ceticismo. Muito importante lembrar que esse livro, uma das coisas que eu lembro mais categoricamente dele, é o pensamento que Dostoiévski traz sobre o homem fútil. O que seria o homem fútil para Dostoiévski? Aquele que não busca novas ideias, novos empreendimentos, que não busca, através de seu conhecimento, de suas habilidades, construir um mundo melhor. Ele simplesmente acredita que existe ali uma ordem hierárquica e ele vai galgar através de posições, através de dinheiro e através de esforços não necessariamente intelectuais. E aí você tem um homem que traz consigo toda a questão de moral, a questão de ética e a questão de valor nessas bandeiras, certo? Então o que acontece? Acabamos tendo um homem que acredita que o seu posicionamento ou o seu dinheiro por si só vai falar mais alto do que a sua moral e a sua formação pessoal. Por isso ele dita isso como um homem fútil. E aí é interessante ver que esses valores que eu comentei, eles são corrompidos, no sentido de que a bondade, ela vira idiotice, como o próprio título do livro. A loucura, ela é um ato de coragem perante uma sociedade que o comportamento ético, ele não é necessariamente um comportamento distintivo, mas é um comportamento de manter as coisas no seu lugar. E isso não necessariamente é algo bom. Uma personagem que vai trazer isso é a Anastácia. E Gania, um ceticismo, ele se torna o que o Dostoiévski definiu como homem fútil. Ou seja, ele tem ali a questão do ceticismo, de não acreditar nas coisas, não acreditar nos valores, e isso acaba tornando ele um homem fútil porque ele não vê outra forma de converter as coisas, de inverter essas coisas. Por isso ele acaba partindo por um pensamento mais prático, de que se eu conseguir dinheiro, se eu conseguir status, eu vou me tornar para as pessoas uma pessoa boa. Então já é um tema bastante interessante, bastante que traz uma questão de valor por si só. E esse livro, apesar de ser tido como romance, ao meu ver, é uma grande tragédia. O que ele vai analisar principalmente dentro desses três personagens, essas questões relacionadas ao ser humano. Mishkin, constantemente, ali através da sua visão de bondade, ele se vê num posicionamento quase que ingênuo, pois as pessoas
vendo o seu comportamento, a sua integridade, buscam sempre conversar com ele pedindo orientações e algumas vezes até alguns julgamentos ali que possam estar passando por eles, né? Por exemplo, tem uma parte que é muito interessante, trazem um jovem que já estava atolado de dívidas, inclusive nessa época a prisão por dívidas era uma coisa ainda autorizada, e perguntaram: o que você acha desse homem? O que você acha? Você acha que ele é culpado, inocente? E aí vem uma das frases mais importantes desse livro, ditas por Nietzsche. Ele pergunta pro rapaz, no caso: você, como se julga? E ele diz: eu me vejo como uma pessoa errada. Não acho que eu esteja certo. Acho que eu prejudiquei pessoas. E eu acho que esse não é o caminho que o ser humano deveria seguir. E ele simplesmente olha para as pessoas que o estavam acusando e diz: se esse homem chegou a esse julgamento em relação a si próprio, quem sou eu para acusá-lo de se está certo ou errado, se ele mesmo já fez isso? Então nós vemos aí uma questão de moral muito importante, pois a bondade, nesse sentido, ela é vista como ingenuidade, é vista como algo prejudicial, pois nenhum homem seria capaz de julgar outro dessa forma. Nastácia, uma personagem com um temperamento forte e de certo ponto perturbada pelas questões da vida, ela se vê numa situação, né, prestes a se casar com Gânia, um homem cético, e ela vê com os olhos assim, bastante claros em relação à situação que ela se encontra, de que nada daquilo é honrado, nada daquilo é correto, nada daquilo é humano. E toma o ato de, através ali desse casamento, mostrar para todos que esse tipo de vida é incorreto, de que as pessoas têm um julgamento muito superficial em relação a essas uniões, que nenhum deles poderia ser feliz nesse estado, fazendo com esse tipo de atitude. Então ela é tida como louca porque tem a coragem de colocar ali à luz do dia todos esses problemas em relação à moral da época, né, que algumas pessoas ficavam conturbadas com isso, e de trazer isso aí de uma forma um pouco complicada, né, pois tratava-se de um escândalo. Mas uma mulher, sem sombra de dúvidas, de coragem. E Gânia, ele olha Mitski com olhos bastante desconfiados, acredita que não é possível viver dessa forma. Não vê através dele um exemplo, vê através do casamento que teria com Nastácia uma forma de subir na vida e também de se tornar um homem bom, mas não através dessa autoanálise, dessa análise de caráter, mas sim através do que os outros pensariam sobre ele. Porque, indiscutivelmente, se você tem aqueles valores do homem fútil, você se torna um homem bom nessa sociedade que beira a ciência da loucura e da insanidade do ponto de vista ético e do ponto de vista moral. E Dostoiévski é um autor que vai trazer isso de uma maneira direta, de uma maneira sensata, de uma maneira, algumas vezes, fria e um pouco cética. Bom, essa é a ideia geral do livro. Um livro importantíssimo para a literatura, um livro importantíssimo para a formação também humana. É um livro que vai falar com os leitores em épocas diferentes da vida de maneiras diferentes. 3 personagens que vão falar com você, leitor, no caso, de maneiras diferentes, também em épocas diferentes, porque você amadurece, você cresce. E você vai perceber que esses 3 aspectos seus, né, podendo ser dito também como aspectos do homem moderno, vão conversar de maneiras diferentes. E os livros que eu tenho aqui comigo no momento, esse próximo livro que eu quero trazer aqui na nossa próxima leitura, que é o livro Crime e Castigo, também de Dostoiévski. Livro que eu estou finalizando, certo? Eu uso esses marcadores, esse aqui é a minha última leitura recente. Devo estar terminando o livro por volta de uns 4, 5 dias no mais tardar, e vai ser a próxima review que eu quero trazer para vocês. Tentei cortar o vídeo, não vai fazer jus à obra, mas com certeza vai dar um pensamento geral bastante sólido e bastante interessante para quem estiver lendo. Quero agradecer a todos, para quem está acompanhando o canal. Se gostaram do tema, se inscrevam.
Comentem se quiserem sugerir melhoras para o vídeo, alguma sugestão, também estou à disposição à minha ordem. E os comentários já estão liberados para qualquer pessoa que quiser comentar sobre o vídeo, quiser indicar uma obra clássica, ou também quiser conversar um pouquinho sobre o tema que a gente conversou, dar suas impressões. Então, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, e em breve vou estar postando aí a miniatura com a versão da Martine Claret, do livro O Idiota, que eu li. Uma ótima tarde a todos.